Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 14 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 779 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 5 e 6 do livro do profeta Zacarias. Nesses dois capítulos, nós encerramos o ciclo de visões que Zacarias recebeu numa única noite. Foram 8 visões recebidas naquela época em que o povo de Deus estava sendo conclamado por Ageu a retomar as obras de construção do templo que haviam sido abandonadas há cerca de 17 anos. Depois que o povo voltou do cativeiro babilônico com o decreto de Ciro, com recursos, com pessoas para fazer a obra, a oposição dos inimigos, em particular dos samaritanos, tinha desanimado a nação e as obras do templo ficaram paradas. As visões que Zacarias recebeu eram profundamente encorajadoras. E você já viu com a gente aqui que no capítulo 1 estão as duas primeiras visões. Na primeira visão, cavaleiros percorrem a terra e Deus então tem conhecimento de tudo o que acontece e ele está irado contra as nações que acreditam ter estabelecido paz por seus próprios recursos. E Deus então vai se voltar contra elas, de tal forma que a cidade de Jerusalém ainda será honrada e o Senhor ainda vai consolar o seu povo através do extermínio dos seus inimigos. A segunda visão é a visão dos 4 chifres, que são representativos daqueles que dispersaram o povo. E esses chifres serão então amedrontados e derrubados pelos ferreiros. É a segunda visão. A terceira visão está no capítulo 2, quando Jerusalém é medida, dando a ideia de que Deus tem planos muito detalhados que serão levados adiante na reconstrução da cidade de Jerusalém. A quarta visão está no capítulo 3, e a gente vê ali que o sumo sacerdote Josué é purificado e consagrado ao sacerdócio, de tal forma que ele inclusive aponta como um presságio para o servo do Senhor, o renovo, que vai resolver a iniquidade da terra, removendo-a num só dia. A quinta visão fala de Zorobabel, e diz que Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, vai concluir as obras da casa, que foram começadas de maneira humilde, mas os 7 olhos do Senhor estão olhando por ele e ele vai fazer esse serviço. Ele é ungido do Senhor para isso. E agora nós chegamos na sexta visão do capítulo 5, onde Zacarias vê um rolo voante, um pergaminho voador. O pergaminho é enorme, ele tem 20 côvados de comprimento, 9 metros, e 10 côvados de largura, 4,5 metros. Você já viu um livro desse tamanho? Pois é, e Deus está dizendo a Zacarias o que isso significa. Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque todo que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. A ideia é que, embora Deus esteja prometendo grandes coisas aqui, na visão número 1 prometeu o extermínio dos inimigos, e na 2 também. Na visão 3 prometeu reconstruir Jerusalém, medindo-a. Na visão 4 prometeu restaurar o sacerdócio. E na visão 5 prometeu um governante capaz. Aqui na sexta visão, no entanto, fica bem claro que aqueles que ousarem desobedecer a Deus ainda estarão debaixo da sua ira e sofrerão as consequências da maldição divina. A sétima visão vem logo na sequência, ainda no capítulo 5, e é a da mulher e o éfa. O éfa é uma medida de volume de líquidos. Alguns acham que está entre 18 e outros até 22 litros. Mas o éfa aqui, na verdade, é a vasilha que contém esse volume. E, por incrível que pareça, o éfa que Zacarias vê, cabe uma mulher dentro dele. Alguns entendem que ele viu uma vasilha maior, e isso por causa do que vem a significar tanto a vasilha quanto a mulher que estava dentro da vasilha. Quando Zacarias pergunta, é dito para ele que a mulher que estava sentada dentro desta vasilha era a impiedade. E ela estava presa lá dentro com uma tampa de chumbo. E depois que Zacarias viu essa mulher presa lá dentro, a tampa de chumbo foi colocada novamente, de tal forma que a impiedade, aquela mulher, ficou presa dentro daquela vasilha, que teria que ser um pouco aumentada em relação a essa unidade de volume utilizada aqui para que a mulher coubesse lá dentro.
Essa é uma ideia de que a iniquidade do povo, por mais que tenha crescido e se avolumado, está agora presa. E no verso 9 a gente vê que duas mulheres se levantam e o vento impulsiona as suas asas e elas levantam aquela vasilha com a mulher presa lá dentro, tampada com o chumbo, e vão levá-la para Babilônia, para a terra de Sinar, como diz o verso 11. A ideia de que Deus está removendo o pecado do seu povo e está levando o pecado para longe. E a terra de Sinar é a terra da Babilônia. E é bastante adequado que este seja o lugar para o qual a iniquidade está sendo levada, porque foi de lá que o povo veio. E agora eles não voltam para lá, o pecado é que vai para lá. E isso nos lembra as palavras do capítulo 2, versos 6 e 7, quando Deus está dizendo: fujam da Babilônia, vocês que habitam aí com a filha da Babilônia, saiam daí, porque Deus vai executar juízo. E o pecado está indo para lá, a impiedade aprisionada está sendo levada para lá. Chegamos então ao capítulo 6, na oitava e última visão, quando Zacarias vê agora 2 montes de bronze e 4 carruagens saindo do meio delas. Alguns acham que os 2 montes são o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras, e o vale no meio é o Vale de Cedron. Então a ideia seria do templo, e as carruagens então saindo da presença de Deus. Outros pensam naquelas 2 colunas de bronze que ficavam na entrada do templo. E não é necessário identificar aqui esses montes com algum contexto específico. O fato é que da mesma forma que na primeira visão você tinha gente percorrendo a terra com cavalos e se dava até a cor dos cavalos, aqui você tem também, e aqui é dito para Zacarias no verso 5, que esses são os 4 ventos do céu que saem de onde estava o Senhor, e eles percorrem a terra toda. Lá na primeira visão, eles percorriam a terra toda também, para dizer: Senhor Deus, as nações parece que estão vivendo em paz. E Deus diz: eu já estou indignado com esse povo que vive confiante. E assim é aberto o ciclo de visões naquela noite. Aqui fecha-se o ciclo de visões, mais uma vez com cavalos coloridos percorrendo os 4 cantos, não é, do mundo. E eles voltam e dizem: já percorremos a terra. Na verdade é dito aqui, né, no verso 7, eles percorriam a terra pela ordem de Deus. E Deus chama, e o anjo chama Zacarias e lhe diz: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Você sabe que o inimigo estava a leste. No entanto, para ele chegar na Palestina, ele precisava vir contornando os rios para o caminho que vinha, no final das contas, do norte. Então, embora o inimigo estivesse a leste, ele sempre chegava pelo norte. O que se diz aqui é que esses cavalos e essas carruagens percorriam o mundo inteiro, e aqueles que saíram para a terra do norte fizeram o Espírito de Deus repousar na terra do norte. Alguns interpretam isso dizendo que Deus agora montava guarda, impedindo a chegada de novos inimigos para destruir Jerusalém. Outros interpretam que o Espírito de Deus, na verdade, repousou porque ele finalmente fez a justiça contra todas as nações, da forma como ele havia prometido lá no capítulo 1, no verso 15. De qualquer modo, a significação geral é clara. Deus está protegendo o seu povo, de tal forma que ninguém mais vai incomodá-lo. E isso possivelmente inclui a destruição profetizada aqui dos inimigos de Deus. Veja então que as 8 visões de Zacarias são todas muito otimistas, são todas de um futuro glorioso. Visão 1, Deus vai destruir nossos inimigos. 2, a mesma coisa. Visão 3, vai reconstruir Jerusalém. Visão 4, vai nos dar um sumo sacerdote perfeito. Visão 5, vai nos dar um governante perfeito. Visão 6, no entanto, precisamos viver em justiça para não estarmos debaixo de sua maldição. Visão 7, a iniquidade será levada para longe. Visão 8, nenhum inimigo mais nos perturbará. Quanta coisa excelente é dita aqui. E certamente, quando isso é revelado às pessoas que estavam trabalhando na reconstrução do templo, isso é profundamente encorajador. Trabalhem, porque isso que vocês estão fazendo é um começo humilde, mas é a restauração que Deus está levando adiante e pela qual ele trará o reino messiânico. Assim, a sequência do capítulo 6 é das passagens mais belas até aqui em todo o livro, porque coroa esse ciclo de visões falando a respeito de uma coroação.
a respeito do sacerdote Josué. E é muito interessante que a gente destaque para você que os nomes Josué e Jesus, em português são diferentes, mas em hebraico são absolutamente o mesmo nome. Tem a ver com salvação, Salvador. Então, é dito no final do capítulo 6 aqui, que Deus fala com Zacarias para que ele recolha ouro e prata de algumas pessoas e faça uma coroa para colocar na cabeça de Josué, o sumo sacerdote. E essa coroa então teria um significado muito claro. Ao coroar o sumo sacerdote Josué, lembrando que é o mesmo nome de Jesus, ele diria, verso 12, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Claro que aquele Josué não cumpriu tudo isso. Ele era só o sumo sacerdote. O governador era Zorobabel. Ele não unia na sua pessoa os dois ofícios. Mas, se você se lembra, quando se falou dele lá no capítulo 3, na quarta visão, foi dito que os homens de Josué e o próprio Josué eram homens de presságio. Eles eram um sinal. E esse Josué, cujo nome também pode ser Jesus, né? É o mesmo nome, está então aqui, ao receber essa coroa, pressagiando, sinalizando, anunciando a vinda do renovo, do rei messiânico. E ele sim é que vai edificar o templo de maneira definitiva. A glória que vai encher a segunda casa, como Ageu nos disse no capítulo 2, é a própria pessoa do Messias. Os tesouros de todas as nações virão quando o trabalho de Cristo estiver concluído. E ele, então, vai assentar-se no seu trono, vai dominar, vai ser sacerdote e ele vai unificar com seu trabalho os dois ofícios. Cristo é sacerdote, Cristo é rei. E isso é visto na profecia do Salmo 110, onde Davi fala, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. E você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, tudo o que está sendo sinalizado para nós aqui em Zacarias aponta muito fortemente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, como nos mostra o Novo Testamento, começou a reconstrução do templo quando fez o seu corpo ressuscitar. Ele dizia, destruam esse santuário, em 3 dias eu o reconstruo. Ele começou essa reconstrução ao ressuscitar. Ele continua a reconstrução da cidade de Jerusalém por meio da igreja, quando ele vai reunindo pessoas de todos os cantos para formarem o seu reino. E ele vai completar esta obra com a purificação do novo céu e da nova terra, e fazendo da nova Jerusalém o local da habitação de Deus, conforme a gente vê em Isaías, conforme a gente vê em Apocalipse. Então, esse sinal aqui da coroação de Josué, cujo nome também pode ser traduzido como Jesus, é extremamente simbólica. E as coroas, então, que Zacarias teve ordem para fazer, verso 14, seriam colocadas como um memorial no templo do Senhor. Elas seriam então um símbolo de algo que Deus estava fazendo a partir daqueles dias. Aqueles que estão longe, diz o verso 15, virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Alguns acreditam que se trate aqui de exilados que estariam vindo para ajudar na obra de reconstrução do templo. Mas não parece muito provável. É provável que os olhos de Zacarias estejam colocados mais ao futuro, estabelecendo que os gentios virão de vários lugares do mundo para se unir ao povo de Israel e se tornarem o povo do Senhor. Desta maneira, as riquezas das nações encheriam o templo, como Ageu profetizou lá no capítulo 2. De qualquer modo, o que nós estamos vendo aqui é um ciclo completo de visões, dando muitas garantias ao povo de que trabalhasse na obra de Deus, de que se empenhasse, porque o que estava acontecendo ali era apenas o prelúdio de algo muito maior que se cumpriria na pessoa de Cristo.
nós que já conhecemos o cumprimento destas palavras na pessoa do Senhor Jesus e ainda aguardamos o seu cumprimento definitivo, temos motivos de sobra também para nos empenharmos no serviço do Senhor, na certeza de que Ele cumpre as suas promessas. Como você pode perceber do arranjo das 8 profecias, das 8 visões, melhor dizendo, a primeira visão tem 4 cavalos, a última também. Eles percorrem a terra, e isso mostra uma moldura em que Deus está sabendo de tudo o que acontece no mundo. As visões 2 e 3 mostram Deus protegendo o seu povo e cuidando da reconstrução de Jerusalém. As visões 6 e 7 mostram algo parecido, mostram a ideia de Deus falando com o seu povo de que o pecado não pode habitar ali e que o pecado vai ser levado para fora. Ou seja, os inimigos externos são cuidados nas visões 2 e 3 e os inimigos internos nas visões 6 e 7. E as visões que são consideradas centrais são as visões 4 e 5, nas quais se diz que um sumo sacerdote e um governante serão ungidos por Deus na direção do seu povo. A explicação do cumprimento disso vem na parte final do capítulo 6, quando se diz que esses 2 ofícios estarão unidos na pessoa do Messias. Tudo isso é muito glorioso. Sabendo disso, entendendo isso, quem não se disporia a trabalhar se viesse a ter essa compreensão com o auxílio do Espírito do Senhor? Isso é o que temos a dizer no comentário destes capítulos gloriosos. A mensagem é realmente muito bela de Zacarias e eu espero que isso esteja abençoando a sua vida como está abençoando a minha. Amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos para um outro ponto completamente diferente no livro de Zacarias. Começa uma nova sessão com um estilo completamente divergente. E nós vamos então estudar a partir do capítulo 7, a partir de amanhã, se Deus nos permitir. Boa leitura, bom estudo para você e até lá, se Deus quiser.